Olá meus amigos, bem-vindos ao meu canal Caminhada com Deus. Hoje eu quero partilhar com vocês um testemunho muito forte para mim, um testemunho em que eu vivi, na realidade, uma guerra espiritual, exatamente assim falando. Como vocês sabem, e se ainda não sabem, podem ver através dos meus outros vídeos, eu estive no ocultismo, foi de lá que Deus me libertou, que Jesus me foi arrancar das forças do mal e foi para lá que estas mesmas forças tentaram me buscar de volta. Em um momento de tristeza, porque a minha relação tinha sido terminada, eu estava no fim de um término de uma relação e comecei a ter então muitos pensamentos de tristeza, pensamentos de raiva, sentimentos, tristeza, raiva, saudade, na verdade tudo normal, tudo aquilo que uma pessoa tem ao terminar uma relação. Só que depois eu comecei a ver, consegui reconhecer que o diabo estava a usar exatamente isso para me tentar levar de volta para os meus falsos caminhos. Todos estes sentimentos começaram a ser cada vez mais constantes e mais fortes, a ser tipo que uma perseguição na minha mente, a ser ter que lhe ter de volta. Eu percebi então que isso não se tratava mais de sentimentos normais, quando uma pessoa termina uma relação, mas sim de pensamentos que o diabo estava a usar para me tentar levar para os caminhos de qual Jesus tinha-me tirado. Estes pensamentos estavam muito fortes, eu tive mesmo que lutar, que orar, eu orei bastante, eu pedi várias vezes a Deus que me ajudasse, porque eu não queria ter estes pensamentos, que era praticamente também contra Deus, do tipo, tu acreditas mesmo que agora, porque estás com Deus, Ele vai te dar a felicidade? Tu acreditas mesmo que Jesus te ama? Se tu quiseres, podes ter o teu namorado de volta. Tu já sabes como e o que é que tens que fazer. E eu lutava contra estes pensamentos, eu não queria, eu tive que pedir a Jesus, tive que pedir a Deus, Pai, ajuda-me, eu não estou a conseguir. Até que eu mesma repreendia estes pensamentos, estas vozes que me deixavam aos poucos louca, porque era algo que era extremamente fixo na minha mente e eu não queria, e eu repreendia tudo isso em nome de Jesus, mas ainda assim eu não conseguia me desfazer destes pensamentos, eu não conseguia afastar estes pensamentos da minha mente. Então eu comecei a ouvir louvores, eu tenho umas 2, 3 histórias, testemunhos muito bonitos, muito edificantes com louvores. Eu comecei a ouvir louvores para tentar afastar estes pensamentos, para me fortalecer, e foi então quando eu ouvi um louvor que nunca tinha ouvido, um louvor muito bonito, um louvor em que dizia: Espírito Santo, vem como fogo sobre mim. E eu ouvi este louvor 1, 2, 3 vezes e eu comecei a viver este louvor, a cantar e a chamar com toda a minha força, com toda a certeza que o Espírito Santo viria como fogo sobre mim, para queimar, para tirar de mim todas estas
vozes que falavam na minha mente. Foi então quando eu, ao cantar este louvor várias e várias vezes, eu me ajoelhei e comecei então a orar. Eu ouvia o louvor e cantava-o como oração e comecei também a fazer as minhas orações. E eu pedi ao Espírito Santo que ele viesse como fogo sobre mim, sobre a minha mente, que ele tirasse de mim todos estes pensamentos que me queriam levar para fora do caminho de Deus. Todos estes pensamentos com que eu andava a lutar, mas não conseguia vencê-los. E então foi quando aconteceu algo para mim maravilhoso, espetacular. Eu estava ajoelhada, como disse, e é como se estes pensamentos, todos estes espíritos, eles se manifestaram em mim, ou melhor, eu me manifestei. Eu não conseguia mais me mover, eu continuava ajoelhada, mas fixa, não me mexia. Eu conseguia pensar, mas não tinha controle sobre o meu corpo e não conseguia respirar. A minha respiração tinha sido parada, como se me tivessem a apertar o pescoço, e eu fiquei assim, de joelhos, a pensar: eu hoje vou morrer. Porque eu sempre tinha acreditado que quando estas coisas acontecem, a pessoa só é liberta quando alguém está ao teu lado e põe a mão na tua cabeça e diz: em nome de Jesus, sai. E porque eu não tinha ninguém que me fizesse isso, eu pensei: eu hoje vou morrer. Mas não, eu não morri. Eu não morri, o Espírito Santo fez a obra, ele mesmo, depois de eu estar um bom tempo sem respirar e sem me mexer. É como se algo tivesse vindo e tirado aquela coisa que tinha tomado conta do meu corpo e tirou, arrancou aquilo. E foi então quando eu inspirei e caí. Já estava ajoelhada, mas eu sentei-me então no chão, muito fraca. Depois desta luta, eu encostei-me na minha cama e eu comecei a chorar e eu pedi então ao Espírito Santo que ele não se fosse embora, que ele ficasse comigo e que ele me ajudasse a levantar, porque eu não tinha forças para me levantar. E foi então quando de repente eu senti a força dele, eu senti as mãos dele a me puxar, a me levantar. Eu levantei-me, eu continuei com as minhas orações, a pedir a Deus que não me deixasse sair do caminho dele, que ele fortalecesse a minha fé, que ele tirasse todos estes pensamentos e que ele me conduzisse pelo seu caminho. E então eu fui para a minha sala, deitei-me no sofá e comecei a chorar. Eu chorava bastante, chorei bastante, porque não é agradável viver estas coisas também, não é? É claro, eu chorei, eu pus mais um louvor e pensava: quando é que eu vou ser liberta? Porquê que eu não sou liberta? E foi então quando eu mais uma vez comecei a ouvir um outro louvor que eu mais uma vez vivi uma manifestação, mais uma vez vieram aqueles gritos, aquelas coisas do mal. E o Espírito Santo mais uma vez tirou isso de mim. Eu fiquei com bastante medo e eu pensei: o que é que se passa hoje? Por que é que eu estou a viver, a ter tantas manifestações e ainda por cima aqui sozinha? Eu fiquei com medo e pensei: o melhor é eu ligar para a minha amiga,
porque se isto voltar, pode ser que seja pior e eu estou aqui sozinha. Mas de repente então eu pensei, não, eu não estou aqui sozinha. O Espírito Santo está comigo, ele me ajuda. E eu então pensei, eu vou continuar a ouvir louvores, porque ainda há louvores que libertam. E se eu encontrar os louvores que libertam, então eu vou ser liberta. E eu comecei à procura, a ouvir este e aquele e mais aquele. E foi então, quando eu me levantei então para ir para a cozinha, que neste momento, exatamente neste momento, eu pude ouvir o Espírito Santo a falar comigo, bem calmo, bem manso. Ele disse para mim, não são as pessoas, não são os louvores que libertam, sou eu. E eu aí compreendi que, na realidade, foi quando eu comecei a compreender que eu não precisava de pessoas para me libertar. Eu precisava, e eu já tinha tido a prova, que quem o faz é Deus. Ele usa pessoas, ele usou aqueles louvores naquele momento. Eu não acredito que agora eu estou liberta, mas eu até mesmo experimentei depois, noutras alturas, antes de ser liberta, ouvir os mesmos louvores para ver se me aconteceu o mesmo e para ver se mais uma vez eu teria uma manifestação e não aconteceu nada. Eu acredito que aquele louvor, naquele momento, foi o instrumento que Deus usou para me libertar, para me ajudar. E assim Ele faz quando Ele usa pessoas que nos libertam, mas só através dele, através do poder dele. Por isso, meus amigos, vamos buscar o nosso Deus, vamos chamar por Ele quando nós estivermos fracos, quando nós não conseguirmos. Então vamos ser sinceros e dizer, Senhor, ajuda-me. Senhor, eu preciso de Ti, eu não estou a conseguir. Mostra-me, Pai. Vem lutar por mim. E Ele vem, e Ele luta, e Ele põe a vitória nas tuas mãos. Meus amigos, como disse, eu acho que para mim, este testemunho foi para mim algo muito forte que eu vivi e que eu quero passar para vocês. Eu espero que ajude a fortificar e edificar a vossa fé, a vos mostrar que o que nós temos que procurar é Jesus, é a palavra, é nos fortificarmos através da palavra, é sabermos o que é que está escrito e termos sabedoria e discernimento para conseguir distinguir o que é nosso e o que é que nos está a ser imposto pelo diabo. Ele manda-nos setas e muitas vezes nós acreditamos ser os nossos pensamentos, mas não são. Então é preciso que nós tenhamos este discernimento e esta sabedoria, e isto só vem de Deus. Quando nós o procuramos e quando nós nos metemos na sua dependência, que Ele então possa nos mostrar, possa nos encaminhar, possa nos guiar e dar toda a sabedoria e entendimento que nós precisamos para lutar contra estas forças do mal. Meus amigos, se vocês gostaram deste testemunho, então não se esqueçam de dar o like, de comentar, de compartilhar e de se inscreverem, para que vocês fiquem a saber de quando vai ser a próxima
caminhada com Deus.